Olá, sejam bem-vindos ao curso de treinamento em OpenMP, utilizando as linguagens C e C++ do canal Dúbita, onde você não fica com dúvidas. Aqui a gente começa esse curso devido à grande demanda atualmente por conhecimento na área de computação, de programação para computação de alto desempenho. Então, nós vamos abordar um curso de OpenMP e depois um curso complementar a esse de MPI, de Message Passing Interface. E um terceiro curso que surgirá naturalmente será o curso de programação híbrida, com MPI e OpenMP, porque a junção das duas tecnologias permite resolver uma gama maior de problemas do que a utilização destas técnicas separadas. Mas, por enquanto, vamos entender o que é o OpenMP. OpenMP é uma técnica, depois a gente vai definir direitinho, mas para programação em computação de alto desempenho. Então nós vamos começar aqui a ver o módulo 1, que mostra o princípio de tudo, vamos dizer assim. Tá? Nesse módulo 1, que nessa primeira videoaula nós não vamos ver todo o módulo 1, vamos ver só a introdução a esse módulo 1, nós vamos falar do processamento paralelo, diferença de memória distribuída e compartilhada, do modelo de programação OpenMP. As métricas de desempenho e a lei de Amdahl vão ficar para a nossa segunda videoaula. Na introdução ao OpenMP aqui, a gente pode começar a justificar, a gente começa justificando dizendo que a demanda atual por poder computacional cada vez maior, eu costumo dizer que a demanda não tem limites, a demanda cresce de uma maneira que a gente não pode nem prever e que ela sempre está acima, a única coisa que a gente pode prever é que a demanda sempre está acima da disponibilidade de recursos computacionais existentes, E o principal mercado, entre aspas, para computação de alto desempenho é a computação científica, que tem que resolver modelos altamente complexos de processamento numérico, armazenamento de dados, visualização de dados que exigem esse alto poder de processamento cada vez maior. E essa área, atualmente, na computação, vem crescendo de uma maneira espantosa. Então, o que é a computação de alto desempenho? É essa disciplina que tem o objetivo de aumentar a velocidade de processamento das simulações. A gente tem que aqui frisar uma coisa importante, que é o fato de que não podemos aumentar indefinidamente a frequência de clock das CPUs a fim de se obter resultados cada vez mais rápidos, porque a gente começa a esbarrar em limites físicos. Entre eles, o mais observável na prática, embora não seja o único, é o aquecimento da CPU à medida que se aumenta a velocidade de clock. Então, uma solução que começou a surgir naturalmente para poder ter ganho de desempenho, mesmo quando não podemos aumentar indefinidamente a velocidade de clock, foi termos mais de uma CPU trabalhando ao mesmo tempo. E mais de uma CPU trabalhando ao mesmo tempo é o que a gente chama de programação paralela, porque essas várias CPUs vão trabalhar em paralelo para que no final a gente tenha resolvido um mesmo problema num tempo menor do que se tivéssemos apenas uma CPU. Então, aqui nós temos o modelo de memória, os modelos de memória distribuída e compartilhada, e a gente vai ver que só uma delas se encaixa bem com a filosofia do OpenMP. Primeiro, a memória distribuída é aquela onde cada processador tem a sua própria memória e cada par processador-memória se comunica com outros pares processador-memória através de redes de conexão, através de links de rede. Então, se a tarefa que está executando no processador precisa se comunicar com a tarefa que está executando em outro processador, a tarefa que está aqui, precisa se comunicar com a tarefa que está aqui, como a memória não é a mesma,
essas tarefas precisam se comunicar via links de rede. E a técnica de programação paralela, né, o modelo de programação paralela mais utilizado atualmente para esse tipo de abordagem é o MPI, que é o escopo do nosso próximo curso. Esse aqui é o curso de uma outra técnica que é adequada à arquitetura de memória compartilhada, onde nós temos vários processadores enxergando uma mesma memória física e todos eles trabalhando ao mesmo tempo. Uma das diferenças que surgem aqui entre o MPI e o OPMP é que aqui nós, quando dispararmos a execução em paralelo, nós teremos vários processos. Um processo rodando em cada processador e esses processos se comunicam pelo link de rede. Tá? Lembrando que cada processo tem o seu próprio programa, o contexto de hardware, o contexto de software e o espaço de endereçamento. No modelo de memória compartilhada, onde o OPMP vai se encaixar, é um modelo de execução multithreading e não multiprocessos. Porque cada processador vai executar uma thread de um mesmo processo. Então aqui eu tenho 4 processadores desenhados, eu vou ter 4 processos sendo executados, quatro threads sendo executadas, e essas 4 threads pertencentes ao mesmo processo. Com a vantagem disso, várias threads de um mesmo processo compartilham o mesmo programa, o mesmo espaço de endereçamento, o mesmo contexto de software, porém diferem apenas no contexto de hardware. Então, para o sistema operacional fazer a gerência de multithreading, de múltiplas threads, é muito mais fácil, muito mais barata computacionalmente do que fazer a gerência de múltiplos processos, porque processos são coisas que têm muito mais informações do que threads. E aí nós temos várias maneiras de fazer programação multithreads. O OPMP, que é o objetivo do nosso curso, temos as threads do modelo Win32, né, da API Win32, e temos as POSIX threads, definidas pelo padrão pthreads. Esse modelo aqui é um modelo mais baixo nível, onde a programação envolve certos detalhes que, se puderem ser abstraídos, melhor para nós programadores, né? Então, o OPMP surge, né, uma das facilidades do OPMP é esconder alguns detalhes de implementação do modelo POSIX Threads. Tá? Então, ele é um modelo de programação muito mais fácil de se usar, por isso ele é o nosso objeto de estudo aqui. Tá? Fazendo ainda uma analogia de memória compartilhada e memória distribuída, a gente ainda pode dividir as máquinas de memória compartilhada em 2 tipos. As máquinas UMA, Uniform Memory Access, ou também conhecidas como SMP, Single Multiprocessing, e as máquinas NUMA, Non-Uniform Memory Access. A diferença aqui é mais em termos de hardware do que em termos de programação, mas vale a pena a gente saber que existe. Aqui todas as threads, todas as CPUs conseguem acessar a memória dentro de um mesmo tempo, ou seja, a latência para os processadores dessa arquitetura acessar a memória é a mesma. Enquanto que no Non-Uniform Memory Access, como o próprio nome sugere, não uniforme, o tempo de acesso das CPUs à memória pode variar. Uma CPU pode acessar a memória muito mais rápido do que outra. Mas, para uma parte inicial da programação, essa diferença não é tão importante assim. Mas só vale a pena a gente saber que ela existe. Técnicas de programação paralela em modelos de memória compartilhada. Nós temos as threads explícitas, as diretivas de compilação, que é onde vai se encontrar o OPMP, a troca de mensagens, onde tem o MPI, que MPI significa Message Passing Interface, e as linguagens paralelas, como, por exemplo, o Parallel Fortran, né, o Fortran paralelo. E o thread explícito, como a API Win32. Então, nos nossos 2 cursos importantes, diretivas de compilação é onde entra o OPMP e troca de mensagens onde entra o MPI. Certo?
Então aqui está o que eu disse antes, né? Thread explícito, POSIX threads e API Win32 e diretivas de compilação, o OpenMP. Aqui de novo, né? Troca de mensagem, o MPI, linguagens paralelas, eu citei anteriormente o Fortran, que é a que está aqui, né? O High Performance Fortran. Aqui eu tenho um breve histórico do padrão OpenMP, eu não vou ficar entrando em detalhes aqui, mas é sempre bom a gente mostrar, porque tem lá o ano de 1987, onde o padrão se tornou fato e assim por diante. O importante aqui é que a API consiste em um conjunto de diretivas, conforme a gente vai ver os exemplos daqui a pouco, que permite a criação de programas paralelos com compartilhamento de memória, através da criação automática e otimizada de um conjunto de threads, que é o que a gente já tinha falado anteriormente. A novidade aqui é que tudo se baseia em diretivas de compilação. Nós vamos ver os exemplos daqui a pouco. Modelo de programação do OpenMP. Agora, aqui, a partir desse slide, eu passo já para os exemplos práticos. Mas o OpenMP se baseia no seguinte. Um programa, quando começa, ele começa com uma única thread. Tá? Ele começa com uma única linha de execução. Quando eu quero que esse programa se torne paralelo, eu executo algo que no linguajar de sistemas operacionais a gente chama de fork. Eu vou criar novas linhas de execução paralelas, que vão executar em paralelo, até que em algum momento eu fecho essa região de execução paralela, que a gente chama de join, modelo fork join. Está aqui modelo de programação fork join. Eu abro a região paralela aqui e fecho a região paralela aqui. Se eu fiz isso, em seguida eu tenho novamente uma região serial. Eu tenho novamente uma região onde só existirá apenas uma thread em execução. E eu posso, por alguma razão, iniciar uma outra região paralela, né, o modelo fork, fechar essa outra região paralela com join e assim por diante. Eu posso abrir e fechar regiões paralelas à medida que eu quero. Bom, vamos aqui ao nosso primeiro exemplo, que é o programa omptest.c. Primeira coisa, você tem que ter o compilador que tem suporte ao OpenMP. As versões mais recentes, mas quando eu digo mais recentes, de algum tempo para cá, já vem com suporte ao OpenMP. Então a gente coloca aqui o include omp.h, que a partir desse momento, quando eu mandar compilar, o compilador vai entender as diretivas em OpenMP. Ok? Aqui, como eu ainda não abri a região paralela, eu estou executando um printf, olá 1, fora da região paralela, que é para dizer assim, estou fora da região paralela. Em seguida, eu utilizo agora, diretiva de compilação, pragma omp parallel, essa é a primeira diretiva do OpenMP que a gente está aprendendo aqui, o omp parallel, que diz o seguinte, olha, aqui eu estou abrindo uma região paralela e aqui eu estou fechando esta região paralela no ambiente de multithread. Como eu vou criar várias threads, eu preciso que cada uma das threads que vão compartilhar este mesmo código, todas as threads vão compartilhar esse mesmo código. Se eu criar 10 threads, as 10 terão este código. Eu preciso saber identificar qual é o ID da thread, né? Já que eu vou ter 10 threads, se eu tiver 10 threads, eu terei a numeração de 0 a 9. Eu terei uma thread 0, uma thread 1, uma thread 2, até a thread 9. Então, se eu quero que a minha thread conheça quem ela é, eu chamo esta função ompGetThreadNum e esse resultado vai ser retornado aqui neste exemplo na variável ID. Então, a variável ID vai conter o número da thread em especial. Além disso, tem situações onde eu preciso conhecer o número total de threads. Não basta saber quem eu sou, eu preciso saber quem eu sou dentro de um total determinado. Se eu quero saber quantas threads foram disparadas, eu chamo a função ompGetNumThreads. E aqui eu coloquei um printf que vai dizer, eu sou a thread ID de um total de nt. Como aqui eu fechei a região paralela,
printf olá 2 fora da região paralela. Então a gente já pode imaginar aqui, só de olhar o exemplo, o seguinte: esse printf, independente do número de threads que forem criadas, vai ser executado uma vez só, porque está fora da região paralela. Esse printf vai ser executado tantas vezes quantas threads forem criadas. Então, se eu tiver 4 threads, essa região aqui vai executar 4 desses printfs, porque cada thread vai executar 1. E fechando a região paralela, eu vou executar apenas uma vez esse outro printf, porque aqui eu já voltei ao modo onde existe apenas uma única thread. Lembrando, dentro do que a gente viu antes, aquele exemplo ali é assim: eu tenho um printf aqui, aí tenho o printf dentro da região paralela, onde cada thread vai escrever o seu, e eu tenho um outro printf aqui fora da região paralela. Agora vamos ver esse programa em execução. A gente aproveita para ver como compila e como executa. Para compilar, se eu estiver utilizando compilador GCC, eu preciso informar aqui o parâmetro fopenmp, o nome do programa, -o, né, aqui o arquivo fonte, -o, e o nome do binário que eu quero. Uma vez feito isso, surgiu aqui um programa chamado OMP-Test, que é um binário, ou seja, um programa que eu posso colocar em execução. Uma pergunta que fica no ar aqui é a seguinte: quando eu mandar executar esse programa, quantas threads serão criadas dentro do ambiente paralelo? Vamos testar. Ele criou aqui 8 threads, que foi o default. Default para essa máquina, daqui a pouco eu vou explicar por quê. E aconteceu de fato o que a gente estava prevendo. Olá 1, fora da região paralela. Sou a thread 1 de um total de 8. Sou a thread 2 de um total de 8. Sou a thread 5 de um total de 8. E assim por diante. Reparem, isso daqui não precisa estar em ordem, porque essas threads executaram em paralelo. Então aquela que tiver chance de escrever um pouquinho antes da outra, não importa. Ela pode ser, por exemplo, a thread 5, que conseguiu escrever um pouquinho antes da thread 3. Esse resultado é imprevisível. Inclusive, se eu executar de novo, é provável que a ordem mude. 1, 2, 3, 5, 4, 6, 0, 7. Não mudou nada. Só para implicar comigo. Aqui já mudou. Executando pela terceira vez, 1, 2, 4, 3, 6, 0, 5, 7. Então, reparem, a ordem não é determinística. Ela não pode ser determinada, porque tudo vai depender das threads executando em paralelo. Aquela que tiver a chance de escrever o seu printf primeiro, vai aparecer o printf primeiro. E por final, o olá 2 fora da região paralela. Tá? Então, até aqui, o nosso modelo funcionou direitinho. Aqui nessa máquina foram executadas 8 threads, muito provavelmente porque essa é uma máquina, esse é um processador i7 com 8 cores. Então, provavelmente o sistema operacional percebeu que ele tem 8 cores disponível e criou uma thread para cada. Mas a gente pode definir uma variável de ambiente chamada OMP num threads e definir um valor diferente, 4. Isso é uma variável de ambiente, ou seja, uma variável que pertence ao sistema operacional. De forma que, quando eu executar o meu programa, ele agora, dentro da região paralela, ele vai respeitar esse valor. E por isso, agora, ele executa com 4 threads. Porque o nosso programa consultou a variável de ambiente do sistema operacional para decidir quantas threads ele iria disparar. Se eu modificar agora a variável de ambiente para 2 e rodar o programa de novo, repare, eu não preciso editar o programa, muito menos compilá-lo. Eu modifico o valor da variável de ambiente e executo de novo. Eu tenho agora 2 threads, as threads 0 e 1, de um total de 2. Agora, o nosso programa, ele só consultou a variável de ambiente para saber quantas threads deveria criar, porque eu não especifiquei dentro do programa o número de threads. O que é possível.
há situações onde a gente não vai querer ficar preso ao que está definido no sistema operacional, no ambiente, na variável de ambiente. Então eu posso desejar que o meu programa diga quantas threads ele vai disparar. Então eu preparei um exemplo aqui, OMP teste 2, que diz isso. Nesse novo programa, eu já tenho duas regiões paralelas com uma região serial no meio, tá? Aqui eu faço um fork, join, região serial, outro fork, join, região serial e o programa termina. Detalhe aqui o seguinte, eu estou fazendo a chamada a uma função OMP7 numThread igual a 8. De forma que, quando esta região paralela entrar em execução, for criada, ela vai criar 8 threads, porque foi definido aqui. Quando ela for destruída, aqui só vai ter uma thread, ótimo. E quando essa segunda for criada, ela terá 8 threads, porque é o que foi definido aqui no início do programa. Então, vamos ver este programa em execução. E aqui uma curiosidade, vamos definir a variável OMP numThreads, vou deixar com o valor 16. E vamos ver a quem que o programa vai dar prioridade, ao 16 da variável de ambiente ou ao 8 que foi definido aqui dentro da nossa função. GCC menos fopenmp omptest2.c menos o omptest2. Se eu executar agora o omptest2, não importa que eu tenha definido aqui 16. Ele criou uma região paralela com 8 threads, executou a região serial e criou uma outra região paralela com 8 threads. Então, eu posso afirmar que o nosso programa deu prioridade ao valor que está aqui. Então, entre a variável de ambiente e essa chamada de função aqui, a prioridade é sempre da chamada de função, porque ela é mais interna. O OpenMP sempre vai dar prioridade à chamada mais interna. Então, eu posso ter a variável de ambiente com valor e aqui eu posso ter outro, que ele vai sempre respeitar o mais interno. Agora, se eu quisesse, por exemplo, que essa região paralela tivesse 8 threads e que essa região paralela, por exemplo, tivesse 4 threads. Como é que eu vou fazer isso? Tem aqui o nosso próximo exemplo. VI OpenMP teste 3, onde eu tenho o seguinte. Vamos lembrar, lá na nossa variável de ambiente eu tenho a variável definida com 16. Aqui eu tenho a chamada da função dizendo que o programa tem que ter 8 threads. Mas agora eu tenho uma novidade. Dentro do pragma OMP Parallel, desse primeiro, eu estou especificando numThreads igual a 4. Enquanto que nesse aqui eu não estou especificando nada. Vamos ver o que vai acontecer? Quando eu compilar este programa, GCC menos fopenmp omptest4.c menos o omptest4. Ups, aqui eu cometi um erro que não é a primeira vez que eu cometo, que é querer colocar um ponto e vírgula. Aqui, esse ponto e vírgula não existe, então peço desculpas. Vamos tirar esse ponto e vírgula. É a mania de botar ponto e vírgula no final de cada linha, mas ele aqui não existe. Opa, eu acho que eu saí do programa sem salvar. Threads num 4. Ah, é porque eu estou tentando compilar o programa errado. Aqui é o programa 3, que é o que eu acabei de consertar. E se eu executar OMP teste 3, eu tenho região serial com uma thread, eu tenho região paralela com 4 threads, e aqui eu tenho região serial de novo, e uma região paralela com 8 threads. Por que que isso daqui aconteceu?
Porque aqui eu defini que o programa deveria ter 8 threads. O programa como um todo. O programa todão aqui. Mas na abertura dessa região paralela, eu especifiquei que eu quero 4. Quem que o OpenMP vai obedecer? Sempre a mais interna. Então, entre o que está definido no construtor paralelo, o que está definido aqui, e a variável de ambiente, a mais interna é essa e depois a variável de ambiente. Como ele sempre vai respeitar a mais interna, esta região paralela foi criada com 4 threads. Essa região paralela aqui, eu não especifiquei nada. Eu não tenho uma num thread aqui. Se não tem, ele vai obedecer automaticamente o valor que está aqui, o 8. É exatamente por isso que nós observamos esse resultado aqui. Região serial, região paralela com 4 threads, região serial e região paralela com 8 threads, né? Executando simultaneamente. Uma em cada, não vou dizer cada core, né? Porque o arquitetura i7, esse computador aqui tem 4 cores, onde cada core roda 2 threads, né? Então, para cada thread da CPU, eu tenho uma thread do OpenMP sendo executada, todas elas simultaneamente, né? Então, mais tarde, como a gente vai ver outros exemplos, a gente vai ver que um mesmo programa, se ele for construído para tirar proveito da existência de multithreading, ele fica mais rápido do que um programa que a gente chama de serial, que executa em apenas uma thread. Tá? Então, a gente pega uma tarefa grande, subdivide em várias tarefas menores, e cada uma dessas tarefas menores é atribuída a uma dessas threads. Como todas essas threads executam em paralelo, o tempo final da execução do programa tende a diminuir, dentro de certas restrições que a gente vai ver mais tarde. E o nosso quarto exemplo aqui, o OpenMP, é que aqui eu tenho 4 threads dentro da região paralela. Essa região paralela também não define nada, como exemplo anterior. Mas agora eu não tenho aqui aquela chamada de função que dizia que o programa todo deveria ter 8, a menos que tivesse sido definido como foi aqui. Então eu pergunto, quantas threads serão disparadas nesta região paralela? Pergunta interessante. Se não está sendo definido aqui aquele valor, que era 8, o que vai acontecer? Lembrando que aqui também eu tenho o bom e velho ponto e vírgula, que eu tenho que tirar. Isso daqui foi um copy and paste de um programa para gerar o outro, então ponto e vírgula lá fez aparecer um ponto e vírgula aqui. Uma vez sanado isso, nós podemos compilar o nosso programa agora, lembrando que ele é o omptest.4, compilado direitinho. E quando eu rodar esse programa, quantas threads em cada bloco? 4 threads aqui, porque lá dentro do construtor paralelo eu tenho informação de que eu quero 4. A parte serial, que escreve uma thread só, né? Escreve um printf só, que é na região serial. E aqui a segunda, como eu não especifiquei nada, nem no construtor paralelo, nem fora do construtor paralelo, mediante a chamada daquela função, o OpenMP, nesse caso, fez a leitura do que tinha armazenado na nossa variável de ambiente. Na inexistência da definição da quantidade de threads no construtor paralelo e na chamada de função no início do programa, relembrando o nosso primeiro exemplo, ele vai abrir uma região paralela com o valor de thread definido na variável OMP num thread. Eu peço para dar um eco nessa variável e vejo o valor 16. É por isso que aqui eu tenho 16 threads. Se eu modificar agora o valor dessa variável de ambiente, ela vai afetar o resultado do programa. Se eu disser que agora a variável de ambiente, OMP num threads, é igual a 2, o mesmo programa, sem recompilar, executará 4 threads aqui, porque no construtor paralelo dela eu digo 4 threads. Então é a prioridade máxima. E fora do construtor paralelo eu tenho esse printf, e no segundo construtor paralelo, como eu não estou dizendo nada no programa, ele vai ler a variável de ambiente OMP num thread e vai escrever aqui o valor igual a 2. Voltando aqui aos nossos slides, a gente conseguiu visualizar agora esse modelo fork join aqui,
né, os nossos 3 últimos programas lá tinham exatamente essa estrutura, né, 2 regiões paralelas com regiões seriais entre elas, tá? Vamos relembrar o que a gente viu dentro do nosso programa em OpenMP. Nós vimos diretivas de compilação, exemplo de diretiva de compilação. Exemplo de diretiva de compilação. No nosso código aqui do programa, o Pragma OMP Parallel é uma diretiva de compilação, que está dizendo o seguinte: compilador, eu quero que você crie aqui uma região paralela. Então, a diretiva de compilação é isso, é uma informação para o compilador saber, para que ele possa fazer aquilo que a gente quer. Além disso, o nosso programa utilizou bibliotecas de funções. Ele utilizou algumas funções, onde um exemplo que está aqui é o OMP Get NumThread. Mas o nosso programa aqui tem o OMP Get NumThread, o OMP Get, aqui o OMP Get Thread Num, para dizer o número de cada thread, em especial o ID, o OMP Get NumThreads, para retornar todas as threads, e no exemplo 3, nós ainda temos mais uma chamada da biblioteca de funções, onde eu seto, onde eu configuro o número de threads que eu quero. Então, só nesse exemplo aqui, nós temos 3 funções diferentes da chamada de funções, da biblioteca de funções. Enquanto que de diretivas de compilação, nós temos o OMP Parallel, tanto aqui quanto aqui. Mas são as únicas diretivas de compilação que existem? Essas são as únicas funções? Não. O que nós vamos passar esse curso de OpenMP vendo é exatamente o conjunto de várias diretivas de compilação e várias funções diferentes da biblioteca que nós podemos utilizar. E, em terceiro lugar aqui, nós temos também no OpenMP, além da biblioteca de funções e as diretivas de compilação, as variáveis de ambiente. E aqui o exemplo, que é o exemplo mais importante no OpenMP, foi o que a gente usou. O OMP NumThreads, para quando eu não defino esse valor dentro do programa, tá? E aqui, né, a gente termina de uma forma importante, né, sempre relembrar, por que usar o OpenMP? É fácil de programar. Utilizar diretivas de compilação é muito fácil. Se eu tiver que usar um modelo de threading explícito, como por exemplo POSIX Threads, eu consigo o mesmo resultado? Consigo, mas o esforço de programação é muito menor, tá ok? E isso traz como consequência outras coisas que estão aqui, minimizar a interferência na estrutura do algoritmo. E não posso deixar de falar, né, maneira simples de explorar o paralelismo. Eu coloquei lá, né, um construtor paralelo, eu coloquei uma diretiva de compilação para criar um construtor paralelo, ele simplesmente criou o Pragma OMP Parallel, e ele simplesmente cria a região paralela, né? Então, a grande vantagem do OpenMP é exatamente a facilidade de uso. E como eu citei anteriormente, por causa da máquina que eu estou usando, o OMP tem tudo a ver com a tecnologia multicore, porque é nesta tecnologia multicore que eu tenho, de uma forma gritante, este modelo aqui de memória CPU. No ambiente multicore eu tenho uma mesma memória RAM, atendendo vários cores ao mesmo tempo, tá? Então, um modelo adequado para utilizar a programação em OpenMP, memória compartilhada, né? E além disso, eu também tenho os processadores que podem ali ter 4 cores, como aquela figura, mas cada core consegue executar 2 threads, eu passo a ter um total de 8 threads disponíveis em cima do meu processador. Então eu também consigo ter um ganho de desempenho, dependendo de como eu escrevo o programa, é claro, utilizando as 8 threads do que se eu usasse apenas 4, né? Então a tecnologia Hyperthreading da Intel também é uma tecnologia na qual nós podemos tirar
um bom ganho de desempenho utilizando o OpenMP. Então, eu espero que tenha ficado entendido, pelo menos essa aula inicial, né? Os conceitos tenham ficado bem estabelecidos e bem entendidos. E na nossa próxima videoaula nós já vamos começar a ver exemplos de programas que conseguem tirar ganho de desempenho utilizando o OpenMP. Nós vamos construir programas que efetuam operações como soma e multiplicação de matrizes, e nós vamos executar esses programas com uma thread, com 2, com 4 e com 8, e verificar que, aumentando o número de threads, é muito provável que eu diminua o tempo total de execução. E a gente vai aprender uma continha chamada speedup, que é o ganho, que é para poder saber quantas vezes o meu programa fica mais rápido à medida que eu aumento o número de threads. Então, isso fica um papo para a nossa próxima videoaula. Então, agradeço a atenção até aqui, um abraço e até lá!